Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, como vocês estão? Tudo bem? Bom, esse vídeo aqui, hoje aqui, é uma continuação do vídeo de ontem, que é o Ele Mudou do Nada, esse aqui. Então, se você não viu o vídeo de ontem, vai lá ver o vídeo de ontem, se quiser, enfim, porque eu vou falar só na verdade, esse vídeo é tipo um apêndice daquele vídeo, assim, realmente uma continuação de uma coisa que eu não falei e que é importante que eu diga, porque senão eu já sei, eu não vi nem os comentários desse vídeo ainda, ou não recebi as respostas pelo direct em função dele, mas eu já sei o que ele vai gerar, ou imagino pelo menos, sobre um aspecto da história que é, bom, a gente estava junto, a gente começou a namorar, a gente começou a ter uma relação, e de repente tudo mudou. Quando se estabilizou, por exemplo, mudou. Quando casou, mudou. Depois que ficou a primeira vez, mudou. Depois que transou, mudou. Enfim, essas coisas todas. E aí eu estava então falando por que as pessoas mudam do nada, né? E, e falta dizer sobre a gente na história. O ponto é esse. Então, isso é o que é o mais importante, porque a gente não tem que passar a nossa vida, eu acho, na minha opinião, concentrado em tentar dar conta das variações dos descompassos dos outros. Não que a gente não possa cuidar e ajudar, não é isso, mas passar a nossa existência pensando, mas por que ele está fazendo isso? Será? Como é que eu faço? E tal. Eu já disse aqui 1000 vezes que eu acho que isso não é um bom caminho pra gente identificar o nosso desejo com o desejo do outro. Mas vamos falar um pouco sobre isso hoje, tá? Vamos lá. Então, nesse vídeo de ontem, eu falei sobre essa relação que a gente estabelece com o outro, que é do querer ter, né? Do querer ser também. Então, o desejo desse objeto, a vontade de ter, a vontade de introjetar, de botar para dentro, e o querer ser, que é a identificação, os processos de ideal, e tudo isso está ligado a uma fantasia, né? O objeto, o desejo e o querer ser também está ligado a um processo de fantasia, de construção, e depois a gente vai para uma passagem numa relação real, assim, quando ela começa a acontecer, que é para as ambivalências que a gente tem com as figuras de afeto da nossa vida, da nossa história, né? Que cuidaram da gente, que existiram lá e tal na nossa história. E aí, a partir daí, tudo se complica. Então, essa passagem dessa pessoa que era incrível para essa pessoa que ficou estranha, fria ou sei lá o quê, várias vezes acontece nesse momento da ida para o real, assim. Que aí, então, a gente entra num campo aqui de, por exemplo, a pessoa acha que você tem por obrigação cuidar dela, assim. Acho que você tem que cuidar dela, acho que você tem que fazer aquilo tudo lá. Ela acha que você tem que fazer aquilo mesmo. Ela não percebe mais que você tem que ser conquistado, né? E assim segue. Então a gente poderia dar milhares de explicações para isso, se vocês quiserem. Aliás, essa é uma questão assim super importante aqui do Dose Diária. Quando eu falo essa hipótese que eu estou falando aqui, por exemplo, dessa ambivalência que existe com essa figura de afeto que não é simples, por isso tem essa mudança tão radical, isso é uma hipótese. Você pode ler isso de outro jeito, você pode explicar isso dizendo que aquela figura lá é de Gêmeos, então ela mudou. Você pode dizer que é um karma que está sendo carregado, você pode dizer que é uma questão biológica, que lá, porque o homem realmente tem que fazer assim, faz assado. Você pode dizer que é o machismo nesse sentido operando assim assado, se for nesse caso, se for um homem, mas se não for, é um pouco mais complicado Mas você pode dizer que é uma mulher replicando um comportamento. Você pode dizer qualquer coisa, homem é assim mesmo, mulher é assado. Você pode dar qualquer explicação que você quiser dar. Isso é muito importante para entender que o papo aqui, a gente vai entrar nisso no vídeo de amanhã ou depois, se tudo der certo, num tensionamento entre teorias, assim. A questão, qual a teoria certa para explicar isso, né? A questão não é essa. Quando eu estou dizendo dessa ambivalência que se estabelece na relação entre as figuras de afeto aqui, isso é uma hipótese. Você poderia dizer isso de outros jeitos, né? Você poderia dizer isso com outros textos, mas acho que isso não é o mais importante para a gente. Mas vamos lá, vou chegar aqui para dizer o que eu acho que é o outro lado da moeda
e por que essa teoria da ambivalência aqui também é importante. Então, o sujeito estava lá querendo te conquistar e nesse processo de querer ter e de fantasia e tal, e quando veio para cá, para o real, para a relação, isso virou uma outra coisa. Isso virou uma coisa que ontem eu falei, que carrega uma certa herança da ambivalência das relações afetivas que esse sujeito na infância, criança, teve com essa figura, especialmente com essas primeiras figuras de impressão de afeto nele, né? De impressão de cuidado nele. Então ele vai levar isso adiante e vivenciar em certo sentido essa herança, né? Bom, aí a gente já pode discutir, mas como assim você acha que então a gente vai viver igual sempre o que a gente viveu na infância? Não sei se é assim. Mas o importante, pro outro lado da moeda, é que você que está vivenciando esse desamparo com essa pessoa também está, de um jeito ou de outro, carregando a sua herança nessa história, né? Então é disso que você tem que cuidar, é nisso que você tem que pensar. Entende? Não adianta ficar tentando entender, por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje, não adianta ficar tentando entender, elocubrar sobre por que esse sujeito está se comportando assim, como é que eu faço para tirar ele disso, que aí vai parar nisso. Eu já recebi milhares de mensagens nesse caminho, que é assim, como é que eu tiro ele desse medo que ele tem, como é que eu tiro ele dessa trava que ele tem, como é que eu tiro ele desse bloqueio que ele tem, que ela tem. Estou falando ele, mas poderia não ser ele, poderia ser ela, pode ser ela também. Como é que resolve isso? Isso não é a questão. O que você tem que conseguir entender de verdade, mesmo do fundo do coração, é por que você está insistindo nessa história. Por que você está insistindo nessa vontade de cura, por exemplo, do outro. Por que isso está se passando com você? O que é que você quer com isso? E que herança de que ambivalências que você está trazendo para você, de você, para essa relação, entendeu? Esse que é o troço que é mais importante. E aí você pode falar, mas você vai dizer que então que é uma relação da primeira infância que eu estou reduplicando aqui e tal, isso é meio forçar a barra. Então, acredita em outra coisa se quiser. Acredita no behaviorismo se quiser, que é um reforço de um comportamento que foi reforçado ao longo da sua história, um reforço mesmo positivo, sei lá o que, intermitente, contínuo, não interessa, que você aprendeu assim. Então você aprendeu assim, então você tem que entender que você aprendeu desse jeito, por que você está aí nessa história. Ou se você quiser usar a neuropsicanálise e falar que você automatizou, fez uma automação de um aprendizado para o inconsciente, pode usar também. Aqui eu estou falando de uma lógica psicanalítica de relações de ambivalência pré-edípicas, assim, que são na primeira infância, né? Dos cuidadores. Você pode usar a teoria do apego, se você quiser, que é um pouco mais fácil de olhar, assim, você fala, a teoria do apego explica isso, então você vai tentar explicar por aí. Não importa a máquina, a ferramenta que você vai usar, usa o que você quiser, né? Isso eu falo muito isso na autoescrita, assim, a questão aqui não é entender qual é a nossa perspectiva, é claro que tem uma perspectiva, mas é entender como é que você consegue interpretar a sua própria história, qual ferramenta você vai usar para isso, qual a sua maneira de contar a sua história, entende? Para isso tem que se concentrar na sua história, não na história do outro, né? Isso é importantíssimo, de verdade. Então, da mesma maneira que o outro então está, na minha opinião, replicando ambivalências que ele aprendeu na história dele, aqui, agora, no presente, você também está. Acredite, você também está. Ah, não, mas foi ele que mudou, foi ela que mudou, não fui eu estou igual. Sim, mas tem uma outra pessoa que nessa mesma situação teria simplesmente batido a porta da casa e ido embora. E você não fez isso. Por milhares de razões, eu sei, é difícil. E você tinha se mudado de país, e você tinha largado tudo na sua cidade, e você estava totalmente apaixonado, vocês acabaram de casar, e tudo. Eu entendo tudo isso do fundo do coração, eu entendo que tem situações que explicam o porquê de você continuar. Mas, na verdade, na minha opinião, você só continua porque há algo aí em você para ser resolvido que tá se replicando nessa situação. Parece que estou falando de karma, né? Tem algo que você tem que resolver. Essa relação veio para você resolver uma coisa. Você pode acreditar em karma se você quiser também, não tem problema. Eu não acredito, mas em certo sentido o inconsciente parece uma narrativa de karma, né? Mas tudo bem. Pode ser. Tudo bem, pode ser também uma narrativa de karma, se você quiser. Pode ser, entendeu? Tudo certo. Pode ter várias causas contingentes para explicar, várias causas assim periféricas para explicar por que você continua aí. Porque você gosta muito dessa pessoa, sim, mas o que eu quero dizer é assim, pensa assim, mas eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela. Tem gente que, sendo maltratado assim, sendo resfriado assim, automaticamente falaria, não, isso aqui não me faz bem, estou saindo daqui.
Não tô falando das pessoas que falam, não, eu só vou viver o que me faz bem, eu tenho que me concentrar. Não é disso que eu tô dizendo. Tem gente que, se o afeto não vem, tem maneiras e maneiras de reagir a isso. Cada um reage de uma maneira. Então, a maneira que você está reagindo é essa. Então, você tem que entender por que você está reagindo assim, entendeu? Esse aqui é o meu ponto. Entender por que você, que está enfiado nessa história específica, de uma relação que te faz mal, por que você está enfiado nisso? E parar de pensar nessa história desse outro, que foi o que eu abri ontem. Então, você não tem que cuidar do outro, e é porque aí vira essa coisa, eu vou cuidar dele, eu vou salvar ele. Você não tem que fazer isso, essa não é a sua função na vida, eu acho. É claro que ajudar os outros é maravilhoso e poder ajudar, se tem uma pessoa, muitas vezes essa outra pessoa está passando por um processo de depressão, de milhares de cagadas na vida, que aí é uma outra situação, não é disso que eu estou falando, né? Aí ajudar o outro sim, né? Mas se é um outro que simplesmente está ali, é claro que não é preto no branco também, né, gente? É óbvio, mas atente para o seu processo. Mais importante do que tudo, não é desconsiderar o outro. Não é cagar na cabeça dos outros e viver só o seu. Não é isso. Mas atente para o seu processo, entenda o seu processo. E assim talvez você consiga não se enfiar de novo na mesma furada. Tá? Era isso que eu queria dizer, porque eu já... Só sobre isso, sobre o vídeo de ontem. Tá bom? O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, manda ele pra alguém, talvez ele sirva pra alguém de verdade. Manda ele pra alguém. Comenta aí embaixo, leia os comentários são muito legais mesmo. Amanhã eu volto tentando abrir uma questão aí mais delicada ainda, tá bom? Vamos em frente, a gente vai tentando elaborar as coisas com calma e adiante sempre, tá bom? Muito obrigado. Me mandem perguntas pelo direct se vocês quiserem, tá? Obrigado, bom dia pra vocês, bom domingo, né?